Só faltou 3. Oi? Só faltou 3. Só matou nada? Então, na minha chamada tem um monte de gente que tem que conferir quem. Só vamos sentar cada um nos seus lugares aí, ó. Professor, posso ir? Cada um no seu lugar. Não, senta na cadeira. Senta lá na cadeira. Vou corrigir a prova, corrigir o trabalho. Ele e o Japão vão tomar remédio. Fica pra frente pra ela entrar no lugar dela. Os outros não estavam, né? Esse mandou que eu posso ir. Oi? Só um pouquinho, tem mais outro aqui, ó. Vou tomar remédio. Quem senta aqui? Quem senta aí? Oi? Quem senta naquelas duas primeiras carteiras? Eu? Aqui nas minhas coisas lá. Eu falei cada um nos seus lugares, que eu preciso saber quem está fora de sala de aula aqui matando nada. Mais aqui. Conseguiu ir? Vamos à correção aí da bimestral. Questão número 1. A ópera Balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertolt Brecht, composta em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrota da ordem democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha. Por meio da personagem Ana, que em 7 anos viu todos os seus sonhos de ascensão social ruídos. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina de classes. Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta. Foi certo em si? Você também marcou no meu? No meu também? Você marcou no meu? No meu também. Marquei errado porque você marcou errado. É a D. Então, a pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária, pois, embora esteja mais próxima das condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia.
Faltaram ou estão matando a aula? Então, é a eterna questão do marxismo, a crítica à pequena burguesia e à classe média, que para os próprios marxistas estão muito mais próximos do proletariado, na questão poder econômico, do quesito riqueza. Mas eles fecham sempre com a burguesia, com os ricos, em vez de defenderem os mais pobres, o proletariado, os operários, os trabalhadores. Questão número 2. Tem até uma crítica de uma filósofa brasileira chamada Mariana Chauí, que a classe média usa muito para detonar ela. Onde ela fala que a classe média é o grande câncer do nosso país. Porque a classe média, em vez de defender os que menos possuem, os que têm menos condições de poder econômico, ela defende quem tem dinheiro e os ricos. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade das regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação à medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses de uma classe como o interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata número 2. A frase do trabalho dignifica o homem partindo de uma noção genérica de trabalho condições de trabalho alienado de modo de produção fundamental. Então a frase trabalho dignifica o homem é uma frase ideológica. Por que é ideológica? Porque as condições de trabalho são diferentes. O trabalho operário do proletariado geralmente é um trabalho braçal, que exige muito mais esforço físico e dedicação de tempo, enquanto o trabalho intelectual, o trabalho de administrar as riquezas, é um trabalho muito mais ameno. Então, o trabalho do operário é um trabalho alienado. Por quê? Porque ele produz a riqueza, mas não participa do usufruto dessa riqueza. A riqueza que ele produz é dele usurpada através da mais-valia. Questão número 3. A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a antiguidade e o pensamento sociológico desde seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos vem ocorrendo diversas manifestações, protestos e revoltas em todo o mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e sociológico, verifica-se que as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista. Estaria de acordo com a teoria de Marx. Isso em tese, né? Porque Marx defendia que a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes. Mas o que a gente vê, a luta real e verdadeira, é a luta entre ideologias. Nós podemos ver isso hoje no nosso país. Nós vemos duas ideologias em luta, em conflito, em confronto no nosso país. Que ideologias são essas? Direita e esquerda. A esquerda diz defender o proletariado, mas ela é proletária, a esquerda? Não. São pobres e operários que estão ali na luta? Não é qualquer um que pode entrar? Qualquer um pode entrar na política. Mas você defende algo e não tem representantes daqueles que você defende entre os seus. Quando a gente vê os protestos de esquerda, esses protestos geralmente é composto, em sua maioria, de estudantes ou de pessoas do funcionalismo público. E o funcionalismo público, eles podem ser considerados, aí, dependendo da faixa de ganhos deles, elite no nosso país. O funcionário público que ganha mais de R$4.000, ele está entre os 10% mais ricos do nosso país. Quê? 4 mil reais, tá? R$4.000. Quem ganha acima de R$4.000 já está incluído entre os 10% mais ricos do país. A massa. Quem tem pouco tem que gostar muito. Quem ganha mil, então, que eu nunca vi 4 mil ser rico. Nem eu.
Professor, cobrar 4 mil, tem que trabalhar de manhã. Quem ganha mais de 4 mil reais por mês está entre os 10% mais ricos do país. Professor universitário que ganha mais de 10 mil reais por mês está no 1% mais rico do país. Oi? Classe média aí, em torno de 2 mil reais, né? Isso é classe média. Aí nós temos a dimensão de quão pobre é o nosso país. Se alguém ganha 4 mil reais, está entre os 10% mais rico. Então, quem que é os mais pobres? Oi? O resto pobre. O mais pobre ganha de um salário baixo. Entendeu? Isso é a massa. Caralho. Quem ganha de um salário mínimo para menos é mais de 50% da população do nosso país. Ou seja, é uma massa muito pobre. Eles têm que aumentar o salário. Não, sim, E aí não tem como você mudar essa realidade na canetada. Porque isso depende do que é produzido de riqueza no nosso país. Não aumentou, não, aquele obrigatório Não aumentou. A prefeitura aumentou. E que ano passado minha mãe disse que eles aumentou o mínimo, caralho. foi 3%, 3,5% a prefeitura aumentou. O Estado não aumentou nada. Inclusive, o projeto, a proposta do Zema é para que congele o salário, ou seja, não tem aumento durante os 4 anos que eles estiveram no governo. Por quê? Essa é a proposta do Zema. Enquanto a gente vai tudo vai mais, o salário vai ficar do mesmo preço. Então, tem a inflação, o índice de preço ao consumidor, o IPCA, que eles usam geralmente para poder aumentar os salários. Essa inflação tem ficado de 5%. Então, pelo menos anualmente, deveria ter aumento de 5% ao ano. E o FGTS você só pega assim as taxas, né? Que coisa. Mas também não adianta o governo, na canetada, aumentar o salário, porque isso faz com que gere mais inflação. E aí, não resolve o governo. Tendo inflação, o dinheiro se valoriza, aí continua dando na mesma. Oi? A questão é o Brasil tem que produzir mais riqueza. E roubar menos. A questão de roubar já é um outro âmbito. O problema mesmo é que o índice de produtividade do nosso país é extremamente baixo. Nós produzimos muito pouca riqueza. Então, o século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. Qual que é a afirmação verdadeira na quarta? O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do Manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada materialismo histórico. Então são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar e não as nossas ideias que transformam a história e o mundo e as condições materiais. Número 5, Cascavel. Uma pequena cidade do interior do Paraná está provando que o machismo é coisa do passado. Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampere, a 150 km de Cascavel, no sudoeste, tem fartura de emprego para mulheres. As donas de casa partiram trabalho fixo, enquanto os homens, desempregados ou não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma fonte de renda para a família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-se ainda mais evidente quando os homens estão desempregados e são as mulheres que pagam as contas básicas da família. Conforme o levantamento informal em Ampere, o número de homens sem vínculo empregatício é maior do que o de mulheres.
mais homens desempregados que mulheres. Para livrar as dificuldades, eles fazem bicos temporários e, quando não há serviço, tornam-se donos de casa. O motivo para essa mudança de comportamento é a empresa industrial limitada aí, que eles omitem, uma potência no setor de confecções que dá emprego a 1.200 pessoas, das quais 80% são mulheres. Com a fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres abandonaram o posto de dona de casa ou de empregadas domésticas, aprendendo a apostar na capacidade de competição. E é uma matéria do Gazeta do Povo, um jornal do Paraná, declaradamente de direita, e ele tenta mostrar aqui uma suposta inversão das coisas, onde a mulher agora que trabalha fora e o homem vira dono de casa. Como se isso fosse uma conquista feminina ou do feminismo, ou uma conquista do sistema capitalista. Mas se você for olhar na prática, por que 80% dos funcionários dessa fábrica é composto de mulheres? A Cargill, ela tem uma indústria aqui em Uberlândia. Recentemente ela fez uma fábrica no Paraná. Aqui, os trabalhadores, os operários da fábrica daqui, da indústria daqui, é predominantemente masculino, homens. E o salário do homem é mais para ocupar a mesma função. Então, eles construíram uma fábrica lá no Paraná para empregar mulheres, para pagar menos. E assim baratear o produto dele. Isso é ilusório. É um problema seríssimo aí que a gente enfrenta. Um dos discursos, um dos argumentos é de que a mulher produziria menos, ou que a mulher trabalha menos do que o homem, que a mulher é engravida, ela sai de licença. São algumas desculpas da direita. Tá culpando a mulher por ser mulher? Quando a mulher por ser mulher, e dizendo que a mulher trabalha menos Não, e que o tem homem. mulher que usa isso como fato. Eu concordo que as mulheres trabalham menos que os homens, né? Porque as mulheres acertam na primeira vez. O homem tem que fazer muitas vezes o mesmo serviço para conseguir dar certo. Mas, com exceção disso, na verdade, na prática, eles argumentam que a mulher seria menos produtiva, porque ela tira muita licença, ela se afasta por causa dos filhos, ela se afasta por causa de gravidez. Que ocupa a maior parte de estudo. Oi? Como turista mulher que o Brasil ocupa a maior parte do estudo. No ensino superior? Sim. Hoje em dia as mulheres já são maioria no ensino Mesmo assim. superior. Mesmo assim, continua. Sim. Mas aí é como eu estou dizendo, qual que é o argumento deles? O argumento é de que a mulher se afasta muito, principalmente por conta de gravidez e por conta de filhos. Mesmo que se Se o afaste. filho fica doente, quem vai levar o filho no médico? Vai ser a mulher. Aí ela tem atestado, ele não pode descontar o dinheiro dela, o patrão. Então, essa é a argumentação dos caras independentes. Por isso que a mulher deve ganhar menos. Porque ela é mais custosa para quem a emprega. Mas se você pensar que um operário ele não vai se afastar, um homem e a mulher vai se afastar por conta de filhos, aí você já percebe, né? Essa é a justificativa deles. Aí a mulher produz menos produtividade. Exatamente. É toda uma estrutura social que colabora, porque na verdade é isso. O homem raramente falta do serviço para levar os filhos ao médico. O homem não engravida, então ele não tem que se afastar, não tem licença maternidade. Enquanto isso, na minha casa, eu vejo o pai faz mais que o pai faz minha mãe é Então, o fenômeno da troca de papéis sociais e outra coisa. Outro problema que a gente, se olhar para a história, a gente pode identificar. O feminismo reivindicou que as mulheres pudessem sair de casa e competir de igual para igual com os homens no mercado de trabalho. Qual foi a consequência disso? Vocês sabem? Mais uma vez, consequência dentro do sistema capitalista. Você tinha um número X de mão de obra disponível, que era só homens, porque as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. As mulheres agora vêm, esse X vira 2X. Então, há uma abundância de oferta de mão de obra. Como é que funciona o sistema capitalista?
A lei da oferta e da... Quando tem muita gente disposto a trabalhar, oi? Sim, mas o que eles vão fazer? Quanto mais gente disposta a fazer aquele serviço, muita gente quer, então, se a pessoa sair, vai ter que entrar. então, o fato das mulheres trabalharem fora acabou levando com que os salários, de forma geral, baixassem. E continuasse pagando um pouco a mais para os homens, um pouco a menos para as mulheres. Então, beleza. Então, com base no texto dos conhecimentos sobre essa tese de Karl Marx, é correto afirmar A pergunta da prova? Há uma relação de determinação de maneira condições materiais e exigências, chamadas de modo de produção, e o formato e conteúdo das demais organizações, instituições sociais, ideais gerais, presentes nas relações sociais. Então, uma relação de determinação. A economia determina o funcionamento da sociedade, segundo Marx, entre a maneira como um grupo concreto estrutura suas condições materiais de existência, chamado de modo de produção ou economia, e o formato e conteúdo das demais organizações, instituições sociais, o Estado, a educação, a família, a religião, tudo isso vai funcionar na mesma dinâmica que o sistema econômico vigente, no caso nosso, o capitalismo. Né? Ideias gerais presentes nas relações sociais. Considere a citação abaixo e a seguir marca a alternativa correta acerca da concepção materialista da história formulada por Karl Marx. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade. A base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, em qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens, não são suas ideias que determinam o seu ser e o mundo, mas é o seu ser social, suas condições materiais que inversamente determinam a sua consciência, as suas ideias. Contribuição para a crítica da economia política do Karl Marx. Então, diante disso aí, qual que é a alternativa correta? Ninguém está te falando. Qual que é a alternativa correta aí? Número 6. Marx afirma que a moral, o sistema político, né, as instituições sociais, o direito, o Estado, os princípios jurídicos e as ideologias não têm vida própria diante do modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a existência. Então, eles são determinados pela forma de funcionamento da economia. Um sistema capitalista, tudo vai funcionar de acordo com a lógica de mercado capitalista. O direito vai beneficiar quem tem poder econômico. Se a gente olhar para o funcionamento do nosso sistema legal e olhar para os nossos presídios, a gente vai encontrar lá predominantemente quem? Os 5 P's. É os que são presos: pobre, preto, periférico, prostituta e agora uma categoria de P que são os petistas. São 5 grupos que são presos no nosso país. Branco, rico, morador de condomínio fechado, mulher branca, de elite e outros partidos você não vê ser acossado pela justiça da mesma forma. Exatamente. Então, quem tem poder econômico para pagar um bom advogado, ele encontra as brechas da lei e consegue livrar o seu cliente da justiça. Enquanto o pobre, ele está lá. A maior parte da nossa população carcerária é composta de pessoas que sequer foram julgadas. Estão lá em prisão temporária ou preventiva.
Então, se você não foi julgado, nem sabe se você é o criminoso. Sabe, esses dias agora, um rapaz que ficou 5 anos preso, não sei se você viu a matéria, acusado de pedofilia. Com certeza ele foi estuprado lá dentro. Lá. Porque quem é acusado de pedofilia cai na cadeia, eles enfia rodo no toba do cara, regaça o cara todinho. Olha só, o cara nem culpado era. Era pobre, né? Sim, pobre e negro. Você tinha um que não era pobre. Porque se for pobre, você está lascado. Se for pobre, preto, E a mãe pagou. se morar na periferia, você já é criminoso. Tem até algumas zoeiras, piadinhas, né? Fala, né? Pobre, preto, morrendo é ladrão, né? Parada suspeita. Parada suspeita, morrendo é ladrão. Não, a polícia já enxerga dessa maneira. Você vê, eu vejo aqui, realmente um pouco menos, mas dando aula à noite, saindo à noite aqui, você vê a polícia dando baculejo geralmente nos negros. Enquanto o playboy está passando de carro, carrão, tá cheio de droga, tá cheio de droga. Eles passam rebaixado, só o dobro, você nem olha, só Não tem dinheiro para a polícia. Essa é a nossa sociedade, né? Infelizmente. Agora o pobre e o preto, eles até planta, né, um flagrante ali. Vai, pega o cara vai fazer o baculejo, joga a droguinha lá, tá? A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência dos homens como fator determinante dos fenômenos sociais. Sobre essa concepção, assinale que for correto. O que é correto aí? 1, 3 e 4. As forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da infraestrutura da economia, que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social. Entendeu? Vamos liberar isso aí.